ao meu lado direito, jogando na ponta direita, ele, música, para anunciar o nosso primeiro convidado da noite, o homem mais punk do ABC e do esporte regional, Alex Ricardo, meu amigo, jornalista, brother. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Léo. É um prazer estar aqui com você na TV Mais, no Esporte Mais. E é verdade, você falou ainda há pouco sobre o calor, né? Mas demais, né, cara? Tá demais, cara, mas eu sou hot, cara. Eu sou do calor mesmo. Eu não gosto daquela história de muito cadê o inverno, frio, não, né? Muita inverno? gente postando nas redes sociais aí, cadê o inverno? Não, meu negócio é punk rock mesmo, cara. É calor na veia. Ô, Alex, só pra gente dar uma pitada aí no geral, em relação aos times da região, o que te surpreende mais? Olha, Léo, eu acho que o futebol da região do Grande ABC está vivendo um momento muito especial. São muitos clubes e muitos deles se destacando, né? Prova é do São Bernardo na primeira divisão, o Água Santa, que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, né? Através do nosso trabalho. E também o Santo André agora retornando. Como você bem disse, esse empate, não é, foi muito importante. Time muito bem montado. Exatamente, o Red Bull é um time que é um dos favoritos, né? Então, fora de casa é sempre muito difícil. Agora, o ponto negativo realmente lamentável até a situação do São Caetano, né? O São Caetano que sempre trouxe para o ABC um motivo de muita alegria, né? Principalmente na última década, não é verdade? Exatamente isso. E é decepcionante, né? Você acompanhar uma situação como esta do São Caetano atualmente. Mas eu acredito, viu, Léo? Existe uma coisa chamada psicologia, cara. Exatamente, que às vezes acaba influenciando na vida cotidiana ali dos jogadores. Eu acredito muito isso, porque não é falta de capacidade, são profissionais, estão ali e com certeza não desaprenderam, não é verdade? Só que esse fator psicológico, a cobrança da torcida, tudo isso começa a influenciar, né? O Alex falou de um ponto muito importante, vamos falar do São Caetano daqui a pouquinho, em relação a esse fator que o Alex levantou a bola em relação ao fator psicológico do time. Será que de fato atrapalha o São Caetano neste momento? Mas ele falou sobre outro assunto importante, sobre outra equipe importante da nossa região, o Água Santa. O Água Santa que subiu da 4ª divisão do Campeonato Paulista, né, chamada de 2ª divisão, para a Série A3. E quem está conosco é o Márcio Ribeiro, técnico do Água Santa. Tudo bem, Márcio? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? É um prazer muito grande estar com vocês, cumprimentar todos da mesa. Eu acho que é um momento importante, né, para o Grande ABC, agora a Diadema participando aí, o ABCD. Eu acho que o futebol tem os seus momentos. Eu acredito que o Água Santa vive um bom momento, vem numa diretoria, numa amplitude de trabalho muito grande. Então eu acredito que o Água Santa está caminhando aí para uma competição difícil, mas novamente galgando sucesso. Competição difícil que começa já no próximo sábado, em frente ao Norusca, o Noroeste, sabadão, né? Sim, eu acho que muitas pessoas preocupadas com o Noroeste, com outras equipes. O Noroeste hoje, sem sombra de dúvida, é a equipe de maior camisa dentro da Série A3. E é legal pegar o bicho-papão logo de cara? Eu acho que você não pode fugir, né? Se não pega agora, tem que pegar no final. Eu acho que é um grande desafio. O Água Santa vem se preparando aí há 70 dias, uma pré-temporada muito grande, para enfrentar todas as equipes. Então eu acredito que, independente de ser o Noroeste, eu acho que vai ser um grande jogo. O Márcio levantou um assunto interessante em relação à Portuguesa. Claro que a gente vai falar muito do São Bernardo, mas só para passar, professor aqui, à frente de uma equipe importante que é o Água Santa, que tem um planejamento fantástico, daqui a pouquinho a gente vai falar do Água. Mas eu acredito que todo este rebuliço envolvendo a Portuguesa nos bastidores, se fica ou não na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acho que está influenciando o time dentro de campo, Márcio. Não resta a menor dúvida, né? Você faz um trabalho com um grupo de jogadores, consegue sair de uma situação adversa, né, num Campeonato Brasileiro tão difícil, aonde uma cota, né, da CBF ela é grande, você perde essa cota financeira para tocar uma equipe, vê sua equipe caindo para uma 2ª divisão de uma forma dentro dos bastidores, né, no tribunal. Isso reflete dentro de campo, você não dá tempo de você se armar.
você não se planeja para o Campeonato Paulista, que é o mais difícil do Brasil, e acontece tudo isso aí. Acho muito difícil o Portuguesa rever essa situação. Ô, Belicê, a Portuguesa vai cair também na 2, cara? Creio que não. A Portuguesa tem força, eles podem usar também os bastidores, né, no Campeonato Paulista, mas se não tomar cuidado, cai. Pelo andar da carruagem, Cai. não tá legal não, hein, Não. Alex? É verdade. Eu acho mais perigoso, viu, Léo? Sinceramente, porque é como disse o Márcio com a sua experiência, não é? A Portuguesa, todos os clubes, na verdade, têm um planejamento, né? Existe esse planejamento. Então, com essa confusão de bastidores, não há esse planejamento. Isso dificulta realmente os jogadores, a comissão técnica, dificulta tudo. E aí entra aquele fator que eu falei no início, o psicológico também, não é? Que acaba entrando em campo e dando no que deu aí, né? Resultados desfavoráveis. Então, eu acho uma situação muito perigosa e eu espero que a Portuguesa dê a volta por cima, né? Vamos falar do Benô, o São Bernardo, que, como eu disse, perdeu o jogo na última terça-feira. Estive lá para conferir esta partida, trabalhei ao lado do Alex Ricardo. E, Alex, o que me chamou muito a atenção foi a dependência do São Bernardo do Badi. O Badi que fez 3 partidas excepcionais, né? Mas o Fernando Diniz soube marcar, soube aniquilar o Badi. Eu acho que o São Bernardo, no primeiro tempo, trabalhou muito bem. Foi até superior no jogo. Mas no segundo tempo, realmente, a marcação acabou atrapalhando o time do São Bernardo. Então, deu uma caída. E, assim, eu gosto do Badi, tem algumas restrições, claro. Mas o São Bernardo tem uma boa equipe. Eu gosto também do Eduardo, o próprio Gil, que ele costuma substituir e tal. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que o São Bernardo está trabalhando bem. Só que neste último jogo, realmente, primeiro tempo foi bem, mas no segundo acabou dando uma caída. Bom, teve uma situação no primeiro tempo que foi atípica, foi a saída do Edson machucado. Sim. Isso aí, na sua opinião, interferiu de uma maneira preponderante até? Sempre né? Começo é meio surpresa, assim, né? Você está esperando um planejamento ali. De repente, logo nos primeiros minutos, você já passa a não contar com uma peça-chave ali. Eu acho meio complicado, né, Léo? Dá aquela surpresa e acaba mudando algumas coisas. Pois é. E aí o Edson Buaro colocou 3 atacantes naquele momento, até uma surpresa, né? Pensei que entraria um outro volante, tinha o Dudu à disposição, mas não. Ele surpreendeu a todos. São Bernardo passou a jogar com o Diogo Acosta também, ou seja, com 3 atacantes lá na frente. De qualquer maneira, não surtiu o efeito desejado de fazer os gols necessários para a vitória. Ainda assim, o São Bernardo, diante das 3 primeiras rodadas e vitórias consistentes nas 3 primeiras rodadas, conseguiu um número interessante no grupo C, tem 9 pontos. É um número legal. Já não dá para pensar mais em cair diante dos 9 pontos conquistados, né, Márcio? Eu acho que ele tem que fazer Já está seguro em relação a isso? O Campeonato Paulista é muito difícil, não dá para você ter segurança até quando falta 3, 4 rodadas e você faz uma análise dos outros participantes. Eu acho que o São Bernardo ele tem uma gordura muito grande para queimar. Ele pode cometer alguns erros ainda, né? Mas ele tem que, principalmente nesses candidatos direto com ele, a briga por uma Série D e pelo rebaixamento, ele tem que fazer o resultado. Ele conseguiu uma gordura muito grande em cima do Corinthians, que ele já perdeu. Ele queimou contra o Audax. Mas eu acho que o São Bernardo vem se preparando para fazer um Campeonato Paulista muito bom há muito tempo. E ele tem planejado tudo isso, tem feito, ele merece estar onde está. E o Fernando é inteligente, soube neutralizar. Eu acho que o São Bernardo dificilmente deixa de participar do Campeonato Brasileiro da Série D esse ano. A que pesa uma derrota neste momento do campeonato dentro de casa? Aquilo que eu te falei, ele conquistou uma gordura contra o Corinthians que deu a ele o direito de uma derrota para um candidato direto dele. Só que ela veio muito rápido, né? Ele perdeu muito rápido essa gordura. Então eu acho que agora a manutenção, calma, tranquilidade, ele tem pontos suficientes para se manter no Campeonato Paulista, né? Desde que não cometa erros infantis. E o São Bernardo muito bem dirigido pelo Edson, ele sabe o que está fazendo, então eu acredito que foi mais o mérito do próprio Audax do que um erro do São Bernardo esse resultado. Então eu acho que é nessa linha de raciocínio que o São Bernardo vai acumular os pontos
para conseguir o seu intento. O negócio é o seguinte, Fernando Diniz também montou um time interessante, é um time que varia na sua formação tática. De repente você vê o João Paulo, que é zagueiro de origem, ajudando no meio campo, dando alguns passos interessantes, saindo com a bola e até com qualidade, Márcio. Eu acho que está acontecendo uma coisa interessante, né, que há alguns anos não acontece no futebol paulista. São esses novos treinadores tendo oportunidade nas equipes de A1 e mostrando qualidade, né? O Fernando vem usando esse sistema já há 5, 6 anos, desde quando ele iniciou como treinador. Ele vem sendo muito criticado e às vezes muito elogiado. Às vezes dá certo demais, às vezes não dá, mas ele não abre mão, né? O João, ele é meia de origem, meia de volante e meia de origem. Foi adaptado de zagueiro. O Francis é um volante, segundo volante de origem, adaptado de zagueiro. Ele faz com que o jogador rode. Ele cria muita oportunidade, mas sofre muito também em termos defensivos, mas ele arrisca. Então eu acho que o grande mérito é as oportunidades que essas equipes têm dado para esses novos treinadores. E a grande dificuldade é colocar isso na cabeça do jogador, né? Ó, você é zagueiro, vai jogar de meia, mas em determinada situação você volta a ser zagueiro. Eu fiz um jogo eu estava no América contra o Votorati, e em determinado momento tinha um atacante, que foi um atacante, me foge o nome agora, jogou muito tempo no Barueri. Ele saiu de centroavante e foi para zagueiro. E ele teve que trabalhar como zagueiro. Eu falei, mas eu acho que o Fernando está ficando doido, né? E ali ele começou um processo diferente. Não acredito que as outras equipes vão copiar, mas é um sistema dele que ele está implantando, que pode ser seguido pelos treinadores. Ô Belice, o negócio é o seguinte, o São Bernardo havia vencido 3 partidas seguidas. Estava de fato no holofote, né? Todo mundo levando os jogadores do Bernô nas mais diversas emissoras. Enfim, subiu a cabeça do Bernô, na sua opinião? Você que está no mundo da bola há algum tempo também? Não, eu acredito que não. Ele obteve um resultado em cima do Corinthians, que é uma equipe grande. Por isso mesmo. Aí acabou, contra o Audax, eu acabei não acompanhando o jogo, não sei como foi o jogo, mas é um resultado que acaba, como o Márcio colocou, ele acaba queimando uma gordura que talvez lá na frente possa utilizar até para uma classificação, aí para ele poder avançar, para ele poder até conquistar a Série D, isso daí acaba atrapalhando. Sem dúvida nenhuma, atrapalha. Essa questão da vitória diante do Corinthians, muita gente questionou isso realmente, falando sobre esse salto alto, né, que de repente poderia vir à cabeça dos jogadores. Mas não foi isso que aconteceu, porque o São Bernardo jogou bem, né? Geralmente quando você percebe esse tipo de atitude por parte dos jogadores quando vem de uma grande vitória, é tirar o pé do acelerador, né? Dá muitos erros e tudo, mas não foi o caso do São Bernardo contra o Audax, né? Realmente foi mérito também da equipe do Audax, né? Sem dúvida nenhuma, todo o mérito da equipe do Audax, a gente não pode tirar o mérito do Fernando Diniz, montou uma equipe competente a ponto de vencer o São Bernardo no estádio 1º de maio. E olha, parabéns ao torcedor do Bernô, que foi em peso no estádio 1º de maio, o ingresso está caro por demais. Parabéns, palmas. Verdade, caro, torcedor, né? 40 conto, ingresso mais barato. E não é só 40, né, Léo? O camarada que vai para o estádio, ele sempre come alguma coisa, estacionamento, enfim, todos esses gastos, né? Brincando, o cara deixa lá umas R$100 pro jogo, eu acho que é muito caro mesmo. É caro por demais, de qualquer maneira, o torcedor acredita no Tigre, que faz, de fato, uma boa campanha. Tropeçou, mas tem toda a competição pela frente, apenas a 4ª rodada. Silva Júnior está conosco. Muito obrigado pela participação, Silva. Léo, programa bom, legal. Uma pergunta para os nossos convidados. Gostaria de saber, da região, o Bernô é o time com maior visibilidade por conta de jogar a Série A e ter um investimento maior. Acredita, Alex? Ô Silva, né? Um abraço e tal. Assim, Léo, o São Bernardo, desde que começou, ele já apresentava um certo destaque por parte até mesmo dos torcedores, né? Eu acho que a cidade de São Bernardo estava muito carente de um clube que representasse realmente a cidade. Não desmerecendo, claro, o Palestra, o Esporte Clube São Bernardo, que é o time que há muitos anos é da região, mas que obteve realmente sucesso, né, chegando à 1ª divisão, foi o São Bernardo Futebol Clube, né? Mas desde o começo a aceitação por parte do público foi muito boa.
O Belice, o Silva Júnior faz mais uma pergunta relevante. As empresas privadas precisam apoiar mais os times da região? Ele fala das empresas do próprio Grande ABC. Sim, com certeza. Sem o apoio das grandes empresas, a gente não consegue formar grandes clubes, grandes times. Os jogadores, aqui nós estamos na Grande São Paulo. Com certeza a nossa competição é contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E para essas grandes empresas tem que nos ajudar a promover o Grande ABC. E tem muitas empresas, né? Nosso Grande ABC, nossa região é um polo de empresas, de fato poderiam investir um pouquinho mais no esporte. E olha, eu tenho certeza que o esporte da nossa região oferece uma visibilidade interessante. O Márcio está aqui para falar sobre isso também, técnico do Água Santa. Investir no esporte sempre oferece um resultado, né? Atrelar a sua marca a algo interessante, saudável. Há um problema que a gente vem discutindo há alguns anos, né? A gente está no futebol há muitos anos. Eu acho que o Grande ABC, a região aqui, não só em empresas, né, de todos os tipos, ela tem destinado dentro do seu imposto, né, no que ela paga de imposto, há verbas sobrando para se investir no esporte. O grande problema é que o Estado, a União, dificulta. Você, para poder ter um repasse de uma empresa para um clube, é exigido documentos que você demora anos para conseguir. Muito burocrático? Muito burocrático, porque você demora anos para se conseguir. E os clubes estão por aí, à beira da falência, devendo. E aí quem paga? São atletas mal pagos, salários atrasados desses clubes do interior, você tá entendendo? Que não conseguem viver da sua renda. Hoje, por exemplo, se a União, se o Estado facilitasse um pouquinho a vida desses clubes, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Água Santa, as equipes daqui, do interior também, todas teriam equipes fortes, pagando salários em dia, não existiam salários atrasados por aí, entendeu? Não existia tantos clubes devendo, fechando as portas, clubes tradicionais. Você viu o Noroeste numa Série A3, você viu o América de São José do Rio Preto, um time da cidade, devendo 20 milhões, entendeu? Equipes no interior, por quê? Porque existe o dinheiro para você investir no futebol, mas a burocracia é muito grande, entendeu? E se o Estado, se a União, se os órgãos federais não fizerem algumas coisas, vai resistir no futebol o Água Santa, né? Que tem um investimento, uma diretoria fantástica, né? Se for citar Paulo, Júlio, Zé, Luciano, Preto, Hélio, esses monstros se desdobram, né? Para manter o Água Santa com a folha regularmente em dia, né? É feita cotização entre eles. Existe a empresa, eles não podem tirar da própria empresa para jogar, porque existe uma burocracia muito grande. Eu acho que é hora de se mudar, eu acho que tem que se bater um pouquinho mais em cima disso, para melhorar um pouquinho, não só o futebol da região aqui não, mas do estado todo. Diz aí, Belice. Concordo com o Márcio colocou. Eu já fui investidor de alguns clubes no interior, o Rio Preto foi um deles, e realmente tem uma dificuldade em poder resgatar esse dinheiro que está propício, que até tem certas facilidades, mas eles não chegam em nossas mãos para poder ser repassado aos atletas. E quem também sofre é o torcedor, que acaba querendo ir apoiar, mas é um time enfraquecido. Quem não quer ganhar do Corinthians, quem não quer ganhar do Palmeiras? Mas para isso tem que ter o apoio. E o apoio, infelizmente, é o dinheiro. E aí não dá para fazer um planejamento sustentável também, porque você não tem grana para investir, você não tem como montar um elenco competitivo, e aí acaba, para fazer isso, entrando no mundo das dívidas. É o que aconteceu com vários e vários clubes interior afora, Brasil afora. Com certeza, por isso que não te cortando, por isso que o Flamengo está nessa situação. É um time gigante e promete e não paga. Nós temos atletas lá e isso acontece assim, não é nem diariamente, é por hora agora. A gente, né, entrando nessa discussão, a gente viu ano passado uma reportagem sobre o Água Santa, né? Uma reportagem que trazia esse fenômeno Água Santa. Não existe fenômeno nenhum. Existe um grupo. É um fenômeno Água Santa. Palmas para o Água Santa. Subiu no primeiro ano de disputa, subiu da última divisão do Paulista para a Série A3. Eu vou falar do planejamento daqui a pouco. O Água Santa foi a 7ª equipe em renda do estado no ano passado. Tinha nas 4 grandes Ponte. Em todas as divisões? Todas as divisões. Os 4 grandes Ponte, acho que 15. São Bernardo, acho que, se não me engano, o Água foi o 8º. Mas até quando esses investidores vão aguentar?
Eles vão aguentar como? Nós subimos ano passado, se subir esse ano, se subir o ano que vem, em 2016 estiver na 1. Você não aguenta. Você não aguenta botar dinheiro e perder. Com certeza. Não, ninguém aguenta perder. Ou você vence, ou você vence. Futebol ou para. negócio é também, isso, né? não tem como. Não tem como. Ou você vence, ou você vence. Não tem jeito. Ninguém aguenta. Aguenta um ano, 2, depois para. E aí os campeonatos acabam ficando até desinteressantes, né? Porque o que acontece? Muitos resultados aí que são goleadas, coisas humilhantes mesmo, às vezes. A gente tem que ver que é difícil, né? Você superar todas essas dificuldades administrativas, a falta de apoio, enfim, às vezes as prefeituras, né, dificultam, como está sendo discutido aqui. E eu fiquei muito feliz com o Água Santa, porque assim, eu acompanho o futebol de Diadema, o futebol amador, desde 1996. E eu sei da luta que é ali. Aliás, eu quero mandar aqui, me permita, Não. um abraço Você muito manda grande no programa, Alex. Fica à vontade. ao Paulo Leite, o Paulo Leite, que é um cidadão diademense, né, emancipador lá da cidade, e eu vi o Paulo Leite em lágrimas, né, em ver o acesso do Água Santa se tornando aí um time profissional. Isso comove realmente a cidade, que sempre viveu um esporte muito forte ali, né? A cultura, esporte é cultura, então eu não entendo o porquê de não se investir mais, né? Bom, tomara que esse cenário possa mudar, e tomara também que, como disse o Márcio, de forma muito inteligente, e também tendo todo o aparato para falar, todo o know-how para falar, né? A burocracia para se investir no esporte é tremenda. Isso dificulta por demais também para que as empresas privadas possam colocar o dinheiro, fazer um investimento nas equipes. Voltando a falar do futebol da nossa região, voltando a falar do Água Santa, coloca pra gente a tabela da Série A3, que tem início neste final de semana. Olha o jogo do Água Santa aí, ó, diante do Noroeste. Qual o horário do jogo? 10 da manhã. Às 10 da manhã no Inamar. Inamar, no sábado. Às 10 da manhã, portanto, o Água Santa estreando na Série A3 do Campeonato Paulista, diante do Norusca. Um jogo difícil, mas vale a sua presença para acompanhar o time da região, o único representante na terceira divisão do estado. Outros jogos: Taubaté e Santa Cruzense, Tupã e São Carlos, Novo Horizontino e Sertãozinho. Virando a página, o América enfrenta o Flamengo de Guarulhos, o Flamenguinho, né? Tem Matonense e Juventus, Francana Independente, Votuporanguense e Inter de Limeira, Guaçuana e Rio Preto, e Cotia e Joseense. Márcio, diante destas equipes que disputam a Série A3, como é que você projeta o Água Santa? A gente vem trabalhando desde de novembro, né? O Água Santa terminou a competição em outubro, no finalzinho de outubro, dia 27 e 28. No dia 12 de novembro se apresentamos, foi a primeira equipe a se apresentar e a iniciar a pré-temporada, né? Nós estamos aí há 80 dias. 12 de novembro? 12 de novembro, 13 de novembro nós começamos a pré-temporada, fizemos cerca de 10 amistosos, né? Quase todos com a equipe de A1, né? E a equipe de A2. Encerramos o último amistoso contra o Osasco, o Grêmio Osasco, que está na Série A2. E agora estamos terminando, né, essa pré-temporada. Terminou semana passada e essa semana para início de competição. Ô Alex, eu não estou puxando o saco. O negócio é o seguinte, eu falo isso todo o programa. O Carlos Carreiras, presidente da Rede TV+, ele oferece o espaço para que a gente fale do esporte regional. E assim, a gente tem a liberdade para falar muito bem quando as coisas vão muito bem nas equipes do ABC, e quando vão mal, a gente tem a liberdade também para falar que vai mal. Eu falei do planejamento do São Bernardo tempos atrás, eu achei fantástico, principalmente pela efetivação do técnico Edson Boaro logo no início da Copa Paulista. E agora, o Márcio me disse aqui que a preparação do Água Santa para a Série A3 começou em novembro. Cara, isso é planejamento, isso é interessante para um time que quer subir. É um trabalho sério, né? A comprovação está aí, está nos resultados, e eu tenho plena certeza e convicção que realmente o Água Santa virá com uma proposta muito séria, como já apresentada aqui, porque afinal, desde novembro,
já trabalhando, se preparando, visando, estudando os adversários, fazendo amistosos. Isso é muito importante, né, para preparação. E eu estou muito confiante, eu acredito muito no Água Santa. Olha, Márcio, eu acredito que o Água Santa, ao menos, vai brigar, ter um time competitivo. Diante do planejamento, não tem como pensar de outra maneira. Vai ter um time competitivo nessa Série A3, né? Nós tivemos o cuidado de pegar uma equipe titular que disputou a segunda divisão, acostumada com o nosso piso, e manter. E contratamos aí praticamente cerca de quase 2 jogadores por posição, né? Acostumado com a grama. Então, porque nós temos essa dificuldade, nós temos um campo sintético e o restante, todos os outros campos são de grama. Então nós tivemos o cuidado de treinar essa última semana no Inamar, que é um campo de sintético. Mas aos 15 dias anteriores nós estamos treinando no Clube da Engenharia, onde é um campo com grama. Foi alugado pela diretoria e nós treinamos lá. Por quê? Porque na quarta nós pegamos a Inter de Limeira e no sábado o Tupã, campo com grama. Então na segunda nós voltamos para o campo com grama. A dificuldade de se adaptar à grama, ela vai ser tirada com os atletas que ficaram na segunda divisão, para que eles possam atuar no campo sintético, já com alguns jogadores que se adaptaram a esse tipo de gramado. Então nós tomamos todos os cuidados possíveis para fazer uma boa competição. O fato de dar certo dentro de campo já é uma questão de encaixe. Eu acredito que na terceira rodada a gente vai saber se essa equipe vai estar encaixada. Aí eu posso dar certeza para vocês de uma briga muito grande pelo acesso. Ô Belício, eu vou confessar um negócio para você. Há muito tempo a gente cobre aqui as equipes da região, né? E o São Bernardo passou por esse processo também de disputar outras divisões, né? Mas principalmente com o Grêmio Mauaense, com o São Bernardo, do Felipe Shade, com o Palestra, né? Cobrindo estas equipes em divisões inferiores do Campeonato Paulista. Eu nunca vi um trabalho desse na região, cara. E há muito tempo a gente cobre estas equipes. Concordo com você. O ano passado, inclusive, a gente faz um investimento aqui num clube chamado Nacional do Vila Vivaldi. É uma categoria, a gente trabalha com uma equipe sub-23. Nós damos um treino no ano passado contra a equipe do Água Santa. Realmente o que o planejamento do Márcio, que ele está fazendo, é o mais certo, porque ele tem que procurar adaptar o campo dele e ao campo dos concorrentes dele, que é a grama. Hoje a maior concorrência talvez não seja nem a equipe contra quem ele vai jogar, e sim a grama. Porque já conhece a base da A3, da A2, eu já ouvi falar muito bem do Márcio há tempos atrás, de outras equipes que ele trabalhou. E realmente o planejamento dele é correto. Saber trabalhar com esse tipo de situações para que ele possa poder brigar pelo acesso. E sabe qual é o planejamento do Água Santa? Eu conversava com o Márcio aqui. É subir e subir. Ou seja, em 2016... disputar a elite do futebol paulista. Tô certo, Márcio? Sim, a gente teve o primeiro contato meu com a diretoria do Água Santa ano passado. Eu me predispus a vir para Diadema desde que as equipes seriam montadas com antecedências e equipes fortes para buscar o acesso. Eu venho de uma Série A2, de 12, 13 anos de Série A2, vim fazer uma segunda divisão, mas eu teria essa proposta de trabalho. E a gente teve todo o respaldo possível, nada seria possível se não fosse essa diretoria. A diretoria do Água Santa é fantástica, fantástica. Não existe a palavra não é possível, tudo é possível. É uma cobrança muito grande, eu sei o que é a cobrança ali. Às vezes a gente senta, discute, briga feio numa sala de reunião, mas é briga, a gente briga. Acabou. Porrada mesmo. Acabou a reunião, vamos para o que precisa. Né? Então, isso tem sido importante. Nós sentamos, fizemos um planejamento para a série, para a segunda divisão, da seguinte forma: vamos entregar o Água Santa em maio de 2014 na 2. Então esse era o primeiro planejamento. Nós conseguimos esse êxito da segunda divisão, mudou-se o planejamento. Nós vamos pegar jogadores de A2, mesclado com os jogadores da segunda divisão, e vamos botar o Água na série A2 e vamos ser campeão da Copa Paulista. Vamos manter essa equipe, contrato de 1 ano com todo mundo, contratando mais 6, 7 jogadores, se conseguir o sucesso de ir para 2, para tentar a Copa Paulista, tentar fazer um bom campeonato da Copa Paulista. Como? Utilizando 4 ou 5 garotos também da base. Você pega aí, por exemplo, nós temos hoje, talvez a equipe mais experiente da Série A3 é o Água Santa. Eu acho que nós perdemos aí para essa estreia aí
4 ou 5 jogadores por causa do gramado, de Fábio, Éder, que estava no Grêmio Osasco, talvez não Por causa do gramado, no sentido de não terem se adaptado ao gramado. Estão se adaptando, então vem a dor natural, né? Então nós perdemos o Éder, zagueiro que estava no Grêmio Osasco, de Fábio, provavelmente o Gueguel deve participar, Danilo não. E a gente vai ter um plantel praticamente na faixa de 30 anos em campos, mesclados com 4, 5 jogadores. Então eu quero manter essa base para utilizar esses garotos que vão surgir, porque o Água precisa de um retorno lá na frente, não adianta você só tirar, né? Nós temos que começar a colocar alguma coisa dentro do Água. Para isso foi contratado um coordenador, para que ele busque jogadores em toda a região, colocamos homens aí, pessoas buscando atleta no estado, para que a gente possa na Copa Paulista pelo menos botar 2 garotos, né? Para estar vendendo, para dar um retorno para todo esse investimento feito, né? Pelo Paulo e toda a sua diretoria. Márcio, o treino do Água Santa, os treinos, serão ministrados ainda no campo de Inamar durante essa reforma que está sendo feita lá, uma organização, ou serão feitos em outros lugares também? A princípio, né, havia a possibilidade de se aumentar o campo do Inamar e a gente fazer a competição toda ali. Foi muito corrido, muito em cima, então esses 2 primeiros jogos serão feitos no Inamar. A princípio, nós vamos fazer, que é o regulamento da federação, você é obrigado a fazer o primeiro ou o segundo jogo também em casa, dentro do Inamar. Então foi feita uma reforma e a gente trabalhou esses últimos 10 dias no Inamar, porque é lá que nós vamos jogar, né? E vamos fazer a primeira partida e a segunda partida. Nós esperamos para essa partida aí, parece que é a expectativa de 7 mil torcedores, uma coisa que o torcedor vai a campo lá. Eu acredito que se a equipe render aquilo que foi esperado, a gente pode até manter, mas a intenção é fazer a mesma coisa, fazer os 2 primeiros jogos no Inamar e retornar para o Baetão. Ô Belice, você tem atletas lá no Água Santa? Tem um contato com o pessoal lá? Não, atletas lá não. Eu tive contato com o capitão, mas pelo que eu fiquei sabendo, acho que ele se afastou da diretoria. Eu não sei como é que está a situação da Água Santa. Mas jogadores lá não? Não tivemos. O capitão se interessou, fizemos um jogo treino, mas o investidor da nossa equipe achou por vias, está deixando os jogadores dentro da própria equipe dele. Eu disse isso pelo seguinte, eu acho que o jogador começa a se interessar por clubes que têm um planejamento sério, por clubes que têm a tendência a ser sustentáveis. Até a colocação que ele colocou, está parecendo aquele time da Alemanha, o Hoffenheim, certo? Contratou um treinador experiente, de primeira divisão, investiu, e aí chegou onde eles chegaram, né? É verdade. Eu acho que o projeto dele é o Hoffenheim da região. É o Hoffenheim da região. Quero deixar para o Belice o seguinte, né, que essa semana a casa da base está sendo inaugurada, né? Então tem um alojamento para a base para receber jogadores de outras regiões, de outros estados. Então o trabalho feito hoje pelo Água Santa na sua base é um trabalho muito sério. Então foi alugado uma casa muito grande, vai ter um fisioterapeuta, tem todos os recursos possíveis, porque não adianta, eu trouxe, por exemplo, contratei 4 jogadores acima de 34 anos. Eu tenho o Maurício com 37 anos, goleiro, de Fábio com 35. O Maurício que jogou no Santo André? O Maurício estava no Capivariano esse ano, né? Toca pianista? Eu não sei. Maurício pianista, jogou no Santo André, ele mesmo. Mas esses jogadores... Conseguiu acesso com o Santo André. Mas esses jogadores, eles não vão dar um retorno financeiro para o Água Santa. Então foi feito um alojamento, foi arrumado os alojamentos para receber garotos. Então o Benício pode começar a mandar os atletas deles, mas já também como investidor também, para nos ajudar. Ele tem vindo só com a O ano passado o Márcio passou pela gente e fechou a porta. Falei, beleza, Márcio, vamos nos encontrar ali na frente. Chegou a hora, né? Não. Se encontrou na mesma bancada. Quando ele estava lá no Rio Preto, no América, e aí, Márcio, não, pode me ajudar aqui. Agora aqui no Diadema, não. Ele, o Hoffenheim aqui tá forte. Não, parabéns pelo trabalho, a gente sabe da dificuldade. Realmente é difícil trazer um treinador que possa acreditar num trabalho de B1. A gente sabe da dificuldade que é. Quando tem um acesso para A3, você acaba mudando atletas, porque é uma outra divisão, uma outra característica. Tem que ter um pouco de experiência e um pouco também de cautela para poder tocar isso aí. Parabéns ao Água Santa, portanto, no próximo sábado, diante do Noroeste,
às 4 da tarde? Às 10 da manhã. 10 da manhã, É a às 10 abertura da manhã. da Série A3. A abertura da Série A3 vale a presença do torcedor lá no Inamar para incentivar esta que é a principal equipe de Diadema. Também tem o CAD de Diadema, que vai disputar a última divisão do Campeonato Paulista. Foi bem, né? No ano passado, na estreia a gente também, achava que seriam uma das equipes também que viriam com a gente para a 3, né? Mas olha, pelo trabalho, pelo projeto do CAD também, eu acredito que logo mais vai estar na Série A3 o Clube Atlético Diadema. Vamos falar primeiro do Santo André. O Santo André que montou uma equipe, na minha opinião, de alguns amigos jornalistas. Conversava com o Anderson Fattori, o Derek Bittencourt também, amigos do Diário do Grande ABC. Conversava com o Alex Ricardo, com o Rafael Spinelli. É a melhor equipe no papel e que eu vi jogar na primeira rodada. Eu fui ao Bruno Daniel na estreia. Ontem eu só ouvi o jogo, né? Mas a melhor equipe, na minha opinião, desde 2010, Alex. Eu também acho. O Santo André tem nomes muito importantes e o que me deixou bastante feliz também é a reforma do Bruno José Daniel, né? Finalmente já começa a se desenhar aí. Está encaminhando, tá? Está caminhando, né? Mas já aponta por uma melhora para acolher o torcedor andreense que merece, né? Todo o respeito, não é? Merece. Da equipe do que é o time mais tradicional, né? Tirando, claro, os clubes que nasceram no início do século passado, e existem alguns. A gente comentava hoje aqui na TV+, o Lira Serrano, que é o primeiro clube do ABC, em relação ao futebol, claro. O primeiro clube tem um campo lá em Paranapiacaba ainda, isso é histórico na nossa região. Mas o Santo André, em atividade, é o clube mais tradicional que disputa, claro, profissionalmente o futebol, infelizmente, só do estado, porque não disputa mais, esse ano ao menos, não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, um time muito bom, viu, Márcio? Eu fiz um amistoso, foi meu segundo jogo treino, foi contra o Santo André. E alguns amigos da divisão me ligando, eu fui sem medo de errar. Eu disse a alguns amigos, pode brigar pelas outras 3, uma vaga de Santo André, na Série 2. Pode esquecer. Com toda a convicção, Márcio? Isso há um mês atrás, quando nós fizemos, acho que o segundo amistoso, o terceiro amistoso, foi com o Santo André. Um time muito forte, pega muito, bate, chega junto, um time que foi montado, o Roberto tem experiência nessa divisão. Para a divisão, realmente, eu não tenho a menor dúvida que o Santo André volta para 1. Roberto Fonseca trabalha bem, né, BLC? Com certeza, acompanho ele há um certo tempo e ele sempre está fazendo boas campanhas e realmente o Santo André investiu num excelente treinador. Bom, tem alguns jogadores que se destacam nesta equipe, né? Como o Miller. O Miller é um cara que é um atacante, pode-se dizer assim, de origem, né? Joga ali na frente, ao lado do Nunes. Agora, volta para buscar o jogo. E na direita tem um arranque de tirar o chapéu, Alex. O que é difícil, né? Hoje em dia, o que nós acompanhamos aí, a tática, né? É aquele atacante plantado ali, esperando e tal. E ele vem buscar. Chegar com qualidade, ele vem buscar o jogo. Exatamente. Então, eu acho isso uma virtude do jogador muito boa, né? De voltar e buscar jogo. E tem o Nunes também. O Nunes, eu vou dizer um negócio, cara. O Nunes até poderia ter tido uma carreira muito melhor no futebol. Ele é contemporâneo, sempre digo isso, ele é contemporâneo ao Wagner Love. Disputaram aquela Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2003, que o Santo André foi campeão na decisão justamente diante do Palmeiras. Perdeu o jogo por 2-0, o Santo André empatou e nos pênaltis acabou vencendo aquela Copa São Paulo. Poderia até estar bem melhor. Teve alguns problemas de indisciplina, mas é um jogador que me chama a atenção demais. Por exemplo, no jogo contra o Guaratinguetá no último sábado, ele armou o contra-ataque, né? Aquele último contra-ataque foi pênalti em cima do Miller, se eu não me engano, e ele cobrou depois fazendo o gol do Santo André. Mas a armação foi do Nunes. Voltou o Nunes, teve a visão holística de armar o contra-ataque. É um jogador
muito bom, cara. Me chama muita atenção. Eu gosto do Nunes e eu acho que ele caiu bem no time, né? Porque não é só a qualidade do jogador, mas o grupo também influencia muito, né? É aquele entrosamento do grupo e eu acho que ele caiu muito bem nessa equipe do Santo André. E tem mais, na minha opinião, a identificação com o time também favorece por demais e o Nunes é identificado com o Santo André. É verdade. Tem essa opinião também, Márcio? Não resta a menor dúvida, você tem um jogador que a torcida gosta, que ele goste do clube, que ele aceite algumas situações dentro do clube, isso ajuda muito. Eu acho que a grande situação do Santo André está no banco, na reposição. Hoje, quem tiver reposição leva vantagem. E tem uns jogadores de qualidade, é verdade. O Santo André, quando mexe para melhor. Ramalho no banco, tem o Elvis no banco. Então, eu acho que hoje o Santo André está na frente das outras equipes no seu banco. Ô Belice, você também mexe com futebol internacionalmente, né? Aliás, Belice, fala pra gente aí alguns dos jogadores que você já levou pra fora, os jogadores, técnicos, atletas. Técnicos, Wagner Mancini, Pintado. Ontem tá quase acertada a ida do Bernard Schuster, tá? Eu que estou intermediando a transação dele do Málaga para o Beijinguan. Atletas, o Júlio César, que hoje está no Catar. Estava trazendo o Fred para o Middlesbrough, mas teve uma confusãozinha lá há um tempo atrás com ele, né, porque ele estava no Fluminense. Desculpa, quando ele estava no Lyon. Que ultimamente é que eu dei uma segurada, ele está mais trabalhando aqui no mercado nacional. Agora, eu digo isso para você falar da sua carreira também, do portfólio, para a gente voltar a falar do tema Santo André, porque é difícil montar uma equipe dessa na Série A2, não é? Eu acho que é a divisão mais difícil que tem, porque você tem que saber trabalhar com jogadores daquela divisão e você acha que aqueles jogadores daquela divisão podem render o que eles renderam no passado, às vezes eles não rendem. E também quando vai buscar jogadores da Série A1, para poder ter um maior investimento, às vezes os jogadores da Série 1 não jogam naquela divisão. Então, realmente, a divisão de acesso dá 2 para 1 e gera muita expectativa, porque é a divisão muito próxima da primeira divisão. O que você acha dessa equipe do Ramalhão, hein? Eu não acompanhei a equipe, mas os rumores aí do que o pessoal pela montagem, pelo que você viu no papel. Isso, eu tenho um bom contato com o Ramalho, é uma equipe que ele fala que tem um potencial para poder estar chegando entre os 4, mas se o Márcio aí, que tem maior experiência, montagem de equipe e tudo, e até mesmo da própria divisão, ele acha que é Santo André é mais 3, estou na mesma toada que ele. Tomara, a gente torce por isso. Torce também para o São Caetano sair desta draga. O São Caetano perdeu a segunda seguida na Série A2. O Alex, é psicológico? A situação do São Caetano está atrelada a esse fator? Eu acho que está atrelado. Nós não podemos colocar totalmente ao fator psicológico também, né? Existe a qualidade técnica, a organização e tudo mais, mas o fator psicológico também influi, né? Nós acompanhamos aí os noticiários e o torcedor do São Caetano está pressionando, o que é normal, né? E trabalhar sob pressão é um fator que às vezes acaba repercutindo também no campo, né? Ô Belice, o que acontece com o São Caetano, cara? Você tem um contato direto com o Luiz, o goleiro lá, que é um cara que há muito tempo, há mais de uma década, está no Azulão. Sim, ele é, segundo os torcedores, ele é a base do São Caetano, a base. Por 2 anos consecutivos aí eu tentei levá-lo ao Vitória, tá, da Série A1, da primeira divisão da Série A do Brasileiro. Por condições financeiras entre clubes acabou não tendo um acerto. Mas o São Caetano está nessa situação porque, infelizmente, os atletas talvez não estejam rendendo em campo. E o Nairo tenta, o Nairo ele tem um bom projeto, ele trabalha direitinho, porém a equipe não anda em campo. O problema está em campo do que fora de campo. Mas o que é? É o treinador? É a situação de trabalho? O que acontece, cara? Até nós discutimos aí há 2 dias, lá com o Nairo, a situação do São Caetano hoje é o comodismo do atleta. Pô, ele chega no São Caetano, dá toda a estrutura, não tem pressão, não tem exigência. Qual atleta quer trabalhar desse jeito? Chega dia 15, dia 30 recebe. Bem. E aí, Márcio, é isso aí? Mas é complicado, né? Nós falamos agora há pouco de planejamento, de falta de dinheiro, das situações difíceis que vivem os clubes.
e você monta uma equipe onde o atleta recebe quinzenalmente e ele não rende dentro de campo. Isso é um absurdo. Para mim é mais administrativo, porque uma administração que tem dinheiro, paga quinzenalmente, ela pode mandar todo mundo embora e contratar outra equipe. Ela não pode se sujeitar a ter um jogador que tem que ser motivado pelo pagamento. Ele faz aquilo que ele gosta, recebe em dia, ele tem que correr, ele tem que lutar. Eu quero acreditar que sejam os resultados, que a coisa não está dando certo. Não acredito em queda do São Caetano, mas acho muito difícil, se ele perder uma outra partida, ele se recuperar e conseguir o acesso. O que deve ser feito? O treinador, neste momento, qual que deve ser a atitude para tentar mexer com o brio dos atletas ali e voltar a jogar bola? É difícil você falar, né, do treinador sem conhecer o grupo, sem estar vivendo a situação. Eu já vivi situações semelhantes de na terceira, quarta rodada estar saindo, está sendo dispensado, porque a equipe não se encaixa, recebe em dia, tem bicho bom, alimentação boa, você monta a melhor equipe possível e a bola não entra e você é dispensado o treinador. Eu acho que o que precisa se fazer é pegar 2, 3 lá e tirar mesmo. E tem que estourar em alguém, precisa parar um pouquinho de estourar no treinador, né? Eu acho que ver onde está o foco, qual é o problema. Se você recebe quinzenalmente, se o problema não está dentro do campo, ele está fora. Profissão difícil, né, de treinador, né? É difícil. Se você não conseguir analisar, descobrir o foco do problema, você tem que mandar 3, 4 jogadores embora, mandar um treinador embora, alguma coisa tem que ser feita. Você não pode pagar a cada 15 dias um atleta, uns profissionais em dia e não ter o retorno. Aí você fala, mas o treinador tem que mandar alguém embora. Se é mais fácil mandar o treinador, tem que mandar. Você não pode esperar mais uma derrota, 2 derrotas para tomar uma decisão. É isso, que heresia. Alex Ricardo, sabadão tem transmissão pela Master Sport, isso? Tem, estaremos acompanhando 2 partidas, né? Logo pela manhã vamos acompanhar a equipe do Água Santa lá no Inamar e depois vamos acompanhar também o Santo André, né? Isso aí. Mastersport.com. Exatamente. Isso aí. www.mastersport.com. Fica aqui o nosso convite. Você torcedor do Água Santa, você torcedor do Ramalhão e das outras equipes também. Estamos fazendo esse trabalho através do nosso site com transmissões esportivas. No finalzinho do ano passado, a TV Mais transmitiu a partida decisiva do Água Santa diante da Matonense. A Água Santa acabou ficando com vice-campeonato, né? Em segundo lugar, perdeu o jogo diante da Matonense e acabou ficando com a vice-liderança do campeonato, assim seja, subiu do mesmo jeito, mas perdeu a decisão. Você aprendeu muito com isso? A gente está aprendendo quase que todo dia, né? E nessas derrotas você procura assimilar um pouquinho mais os próprios erros, né? Nós deixamos escapar um título que era dado como certo e aquilo nos amadureceu muito, né? E a gente sabe que tivemos todas as condições possíveis pelo título, saímos de um 5-2 aqui. 5-2 no Baetão, né? 5-2 no Baetão, poderíamos perder até por 2-0. Viajamos numa sexta-feira com 3 dias de antecedência para treinar no campo com grama, tudo parecendo favorável e aconteceu aquilo que nós não esperávamos, mas volto a dizer, a Matonense mereceu o resultado, foi bem superior a nós naquela partida e ficou a lição para a gente que só se ganha depois dos 90 minutos, né? E a gente aprendeu muito. A cada coletivo que você faz, a cada equipe que você monta nos treinamentos, você aprende alguma coisa. Mas foi uma lição dura para a gente, mas foi válido. Foi bom, aprendemos a lição, foi bom para a diretoria, foi bom para os jogadores, foi bom para o treinador. Ficou só ruim para a torcida, né? Torcedor, aliás, se você me permite, agradecer, né? Eu acho e pedir para que continue dessa maneira. Nós temos um 12º jogador que é a torcida do Água. O pessoal incentiva demais, né? Nesses últimos anos aí, trabalhando em equipes aí, torcida igual do Água Santa eu não tenho visto. Ela começa a gritar, faltando 10 minutos para iniciar o jogo e só para a hora que o jogo termina. Então ela tem nos incentivado muito, parabenizar ela, agradecer e que ela continue da mesma maneira. A torcida do Água Santa incentiva por demais nos jogos no Baetão, nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Esse jogo em Matão teve algo interessante e bem ligado com a região. Quem era técnico da Matonense era o Luiz Carlos Ferreira, que já teve 150 passagens pelo Santo André. É um cara emblemático. Foi fundamental nessa vitória?
O Luiz foi. O primeiro trabalho do Luiz Carlos como treinador foi no Taubaté em 87 e eu fui jogador do Luiz Carlos. É mesmo, Márcio? E a gente vem brigando nessas divisões há muito tempo. E a gente até estava sem se falar na final. E antes da primeira partida, a imprensa tentou fazer um cumprimento lá sem saber. E a gente, não vamos se cumprimentar, né? E ficou, mas a gente somos amigos, apesar de não. Mas eu acho que foi fundamental a presença dele. Ele é um treinador vencedor, sabe motivar. Em jogos decisivos. Exatamente. E a gente facilitou, a gente facilitou demais, né? Saímos com muita vantagem, saímos 2, 3 dias antes. Eu acho que toda aquela galardia acabou nos atrapalhando. Se aprende com isso também. Márcio, muito obrigado pela presença. Boa sorte ao Água Santa no próximo sabadão diante do Norusca. Eu que agradeço a oportunidade, né, a você, prazer estar com o Benício, com o Alex ali. E toda vez que precisar e tiver oportunidade, estamos aqui para te atender. Valeu, Márcio. Belice está voando lá no 1º de maio, hein? Marcando gols importantes na Copa Verão, lá no Clube 1º de Maio. Obrigado pela presença, cara. Eu te agradeço, eu até agradeço o fato que você falou que estou voando, eu vou botar a capa próxima vez para voar mais alto. Super bem. Do 1º de maio. Léo, brigadão por tudo aí. Valeu, Belice. Obrigado. Não é você aí para colaborar com a gente, botar as imagens do 1º de maio, que é o melhor clube social do Brasil, fora de São Paulo. Valeu pela presença aqui na nossa bancada, Belice. Alex Ricardo, meu brother, muito obrigado, cara. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Valeu. Agradeço de coração, um prazer estar aqui na TV Mais. E uma honra para mim estar aí ao lado do Márcio, do Belice e a todos os telespectadores aí, o nosso grande abraço. A gente que agradece demais a presença do Alex Ricardo, um cara totalmente identificado com a região, passou por dezenas de emissoras, de veículos de comunicação no ABC, conhece o futebol regional como poucos. Falo isso com toda a propriedade, porque fui pupilo do cara, que aprendi muito com o Alex Ricardo, comprando carvão lá na Copa também, mas é história para outro programa. É história para outro programa. Vamos